A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é muito importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Queridos irmãos, dia 19 do mês que vem nós teremos o Festival de Caldos, com vaca atolada, canjiquinha com costelinha, feijão amigo. Às 18 horas, venha para cá, participe conosco desse momento de confraternização, atividade que nos rende uma boa quantia de dinheiro para custear a nossa instituição, que nós somos desprovidos de valores amoedados. Doutrina Espírita, tudo é gratuito, não tem dízimo, nenhuma fonte de renda. Então, venham para cá saborear caldos deliciosos numa noite fria e confraternizar conosco. Recebo carinhosamente minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Com muito amor no coração, para a gente estudar o Evangelho de Jesus, né? E que a gente, então, tome consciência da importância desse estudo para a nossa conscientização e colocar em prática no nosso dia a dia, que é o mais importante. Então, vamos ao programa. Isso mesmo, Isa, vamos ao programa e hoje falando sobre karma e parentela. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Hoje em dia, a vida nos pede ser fortes. Muitas pessoas, por poucas coisas, ficam com os nervos à flor da pele e cometem desatinos. Depois arrependem-se, mas o mal já está feito. Colaboram para isso as notícias desalentadoras em geral, que vêm se somar a um ritmo estressante de trabalho ou uma difícil busca para a sobrevivência. Acrescente-se a isso o materialismo. Como ele predomina, está em tudo e se junta às incertezas por si só abundantes. Mas o nosso coração tem que estar acima das adversidades. Não se assuste, conheça tudo, mas evite a sintonia com as notícias desesperadoras. Fique acima delas e não se abata com elas. Você não deve tomar como seu o desespero dos outros. Por isso, ainda se entristeça o coração, mantenha o equilíbrio. Tenha compaixão pelos envolvidos em acontecimentos dolorosos. Ore por eles, mas não se deixe levar por medos e desesperanças. Preserve-se. O prédio bem construído melhor resiste aos terremotos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite falando sobre karma e parentela. A união e a afeição que existem entre os parentes são indício da simpatia anterior que os aproximou. Também disse falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não tem nenhuma semelhança com os de seus parentes, que ele não é da família. Capítulo 4, item 19 do Evangelho segundo o Espiritismo.
Os problemas kármicos, nós sabemos que são problemas mal resolvidos do passado que retornam à vida atual para a corrigenda. A doutrina espírita utiliza mais a palavra de causa e efeito, enquanto o karma é utilizado nas religiões da Índia, né, como o hinduísmo, o budismo, que assevera uma punição, enquanto a lei de causa e efeito é um aprendizado. Dessa forma, justificamos aversões e incompatibilidades de gênio, transformando o ambiente familiar em verdadeiro campo de batalha, onde todos têm razão e, ao mesmo tempo, todos se dizem vítimas impotentes do destino. Existem aquelas pessoas que se aproximam com facilidade, têm uma afinidade muito grande, enquanto outros se repelem, né? Podem ser aí até adversários do passado. Importante lembrar que fomos reunidos aqui e agora. Este é, portanto, o melhor tempo de solucionarmos comportamentos inconvenientes, posturas de vida intransigentes e promover transformações interior, fatores imprescindíveis para o crescimento da alma. Não se responsabilizar por efeitos e atitudes no presente, inocentando-se e lançando por desculpas os destinos do passado, é assumir condição de injustiçados ou mesmo de vítimas. Quando você se coloca na condição de vítima, ou até mesmo dizendo, isso é problema do meu karma, você não está tentando resolver o problema aqui e agora. Por isso que Jesus advertiu-nos dizendo, perdoai os seus adversários enquanto estão com eles a caminho, porque daqui não sairás enquanto não pagares o último seixil. Então, o momento é agora. É como afirmar que a divina providência cometeu para com a tua existência uma falta, fazendo-te renascer em ambiente não correspondente com o teu desenvolvimento espiritual, o que logicamente é um enorme absurdo. Sim, como é que Deus ia errar? Óbvio que não, né? Não são situações de vidas passadas que te complicam os relacionamentos afetivos, mas sim a continuidade dos mesmos velhos modos de pensar, crenças incoerentes e a permanência em doentios pontos de vista de onipotência. Então nós temos que mudar o nosso foco, a nossa maneira de pensar, de enxergar a vida, de entender que fazemos parte de uma grande família universal, que todos somos irmãos. Por exemplo, que os agregados também fazem parte da nossa família, aqueles que chegam como genros, né, sogra, sogro, cunhado, cunhada, enfim. Essas pessoas, elas fazem parte também da nossa família, não foram à toa que o destino nos uniu, não é? Adultos dominadores desenvolvem expectativas em relação ao círculo em que vivem, alterando as escolhas pessoais das famílias e, se os mesmos não são acostumados a pensar por si, permitem facilmente que lhes alterem as trilhas que tinham delineado e definido como metas individuais. Isso ocorre o seguinte, que fatalmente esses mesmos indivíduos um dia se revoltarão contra as atitudes de dominância e rejeitarão serem novamente manipulados, desenvolvendo assim sérios atritos no lar. Chefe de família, uma matriarca muito severa, onde os filhos não têm poder de decisão, pode ser que mais tarde eles se rebelem, né? Isso acontece. Então temos que tomar muito cuidado com as nossas posturas como educadores. Em muitas ocasiões, por atitudes autoritárias, a profissão exercida é frontalmente diferente da interiormente escolhida, e a criatura vive de modo completamente oposto ao seu projeto interno, fazendo com que ela se revolte não somente com quem desencadeou a intromissão em sua trilha de vida, mas também contra o mundo, a sociedade, contra si mesmo, por não ter lutado pelo que desejava tornar-se. São aqueles pais castradores, né, que castram os direitos dos filhos de escolhas, principalmente da profissão. A profissão ela é muito importante. Olha que nós já saímos do mundo espiritual com essa missão. Muitos aqui talvez não saibam, mas isso é definido lá na espiritualidade, a profissão que vamos exercer aqui. E quando um pai tira da oportunidade do filho de ser aquilo que ele gostaria, ele vai ser um profissional frustrado. Já falei isso várias vezes. Se você força seu filho a fazer medicina para ter um status de divulgação, você está tolhindo a liberdade profissional dele. Parentes inseguros superprotegem os seus escolhidos, tornando-os, deste modo, impotentes em área em que já poderiam ser independentes.
e por obrigá-los a compartilhar os seus mesmos pontos de vista, é que evidenciam um enorme desrespeito ao outro, demonstrando por sua vez que talvez eles mesmos saibam o que querem realmente da vida. Assim, frequentemente, filhos se defrontam com os pais e irmãos, lutando contra gestos de arrogância, querendo ser eles mesmos, desbravar suas próprias metas e caminhos, embora às vezes com certo medo de desagradá-los pelo suporte e manutenção da vida que ainda recebem deles, porque, em verdade, muitos ainda não conseguiram sustentar-se materialmente nem afetivamente. Isso também ocorre, né? Pessoas que passam uma vida e não conseguem amealhar recursos, não conseguem sobreviver por si mesmos, estão sempre dependentes, né? Principalmente dos pais. Responsabilizar-se é uma dádiva que nos confere o poder de criar mudanças, pois geralmente preferimos nos desculpar, jogando a responsabilidade de nossos atos nos ombros alheios ou nas vidas passadas, tornando-nos vítimas e eximindo-nos de contribuir com nossa parcela para eliminar melindres, ressentimentos e antipatias no seio do próprio lar. É muito fácil, né? Você dizer assim, não, eu vivo isso porque isso é meu karma. Problemas que eu não resolvi lá no passado, agora estou passando por isso, estou pagando por isso. Para esqueça o que passou. Você está aqui agora exatamente para progredir. Em razão disso tudo, para que tenhamos relacionamentos felizes no futuro, tomemos nota do lema: ontem já passou. O melhor momento para crescer e renovar é o teu agora, porque o futuro ainda está por vir. Então, é o hoje, né? Não deixemos para amanhã o que podemos fazer hoje. Se perscrutássemos melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontrareis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossas misérias, interesses seriam uma consideração secundária que relegareis ao último plano. Capítulo 5, item 21. Bem-aventurado os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Quanto mais a ciência na atualidade estuda as estruturas íntimas na biologia, vê com maior clareza que o fenômeno nascimento e morte são etapas de um processo natural da vida. Mesmo assim, ainda nos agarramos à ideia de que somos separados da natureza, encarando a morte numa visão isolada, como sendo o fim de tudo, desumana, insuportável de conceber. Infelizmente, ainda existem certas pessoas que pensam assim. Não nos auxilia em nada olhar o fato da morte como um adversário, porque mesmo assim, ela continuará fazendo parte de nossa existência e tentando negá-la, estaremos nos distanciando ainda mais da realidade integral. Temos que entender, como nós espiritistas, que a vida não cessa no túmulo, de que a morte não existe apenas para o corpo físico, que você é um espírito imortal. Isso traz consolações, esperanças, tira esse desespero, né, de achar que morreu, tudo acabou, como muitos ainda pensam, totalmente materialista. Então vamos raciocinar bem e prestar muita atenção nos ensinamentos deixados por Jesus, porque ele é o roteiro que devemos seguir. Em verdade, a morte física não nos tira a vida, mas simplesmente faz com que passemos a transitar por novos caminhos. Nós sabemos que somos imortais. A partir do momento que nós fomos criados, somos eternos, né? E aí, a doutrina espírita, ela é consoladora neste ponto que mostra para nós, né, a importância de que nós entendermos que a morte não existe. A doutrina espírita veio matar a morte, né? Na realidade, nós somos eternos. Então, morre o corpo, mas o espírito continua. Com a oportunidade de vir novamente, reencarnar, para ter possibilidade de crescer espiritualmente. Ora estamos encarnados, ora desencarnados, numa trajetória para que a gente cresça espiritualmente, para a gente chegar a uma perfeição relativa. Perfeito só Deus. E como não temos a posse sobre os outros, ou melhor, as pessoas não nos pertencem, a vida maior constantemente nos coloca à disposição de situações e lugares novos,
nos mais diversos planos existenciais, para que possamos nos enriquecer com as múltiplas experiências. A gente entende, a cada reencarnação nós vamos vivenciar novas experiências. Por quê? Nós temos que passar por todas as situações em que a gente, então, vai ter oportunidade de ultrapassar o obstáculo. A gente vai vivenciar vários tipos de profissão, vários tipos de fator econômico, ora rico, ora pobre, para que a gente possa ir vivenciando essas experiências. Dentro dessas experiências, sendo rico, sendo pobre, a gente vai ter oportunidade de vivenciar situações para que a gente entenda. Todas essas experiências nós vamos passando ao longo das reencarnações. Então a gente lembra que os espíritos falam que já tivemos mais ou menos 300 reencarnações, estamos aqui engatinhando. Mas com a possibilidade de quê? De crescer nessas novas experiências, nessas novas situações. Então somos nômades do universo, viajantes das vidas sucessivas na busca do aperfeiçoamento, é isso. Deus dá para nós a oportunidade da reencarnação. Somos trabalhadores da última hora. Qual o mérito? Se já fomos chamados tantas outras vezes e ainda estamos aqui, como eu disse, engatinhando. Se a gente já tivesse progredido, nós estaríamos ainda no planeta de provas e expiações. Há inconformados que sofrem por longo tempo por perderem pessoas amadas que passaram para outros níveis espirituais. É realmente aflitiva a saudade mesclada na dor, que abala a alma naquele que vê partir seus entes queridos. Mas nós sabemos que essa partida às vezes é efêmera. Você vai durar pouco tempo, porque ao você desencarnar pode encontrar com aquela pessoa, com aquele espírito. Você toda noite, dependendo do mérito de quem partiu e de quem está aqui, pode se encontrar na hora que você vai dormir. Você pode se encontrar na próxima reencarnação. Então por isso que é efêmero essa separação, né? Ainda que a dor seja intensa, o homem deve ser honesto consigo mesmo, buscando continuadamente uma percepção mais precisa dos processos pessoais de não aceitação frente à morte e uma conscientização do porquê dos sentimentos de rejeição que o mantém preso a um constante círculo de pensamentos inconformistas. É falta de conhecimento, é falta de fé. Se você conhece, sabe que você é imortal, você vai reencarnar, reencarna, para esse aperfeiçoamento acontecer um dia, você tem que aceitar a morte. A morte é a passagem para a vida verdadeira, que é a vida espiritual. Aqui nós estamos numa escola. Então, nós não podemos nos inconformar com a morte. Ela é um processo natural. É que você vai ter aquele período que você teve a oportunidade de crescer espiritualmente, depois você volta para a espiritualidade, você faz um balanço daquilo que você fez de bom ou ruim e vai programar a próxima reencarnação, num processo de busca de crescimento espiritual. Certos indivíduos sentem profundas culpas se não chorarem, se não se lastimarem indefinidamente, por acreditarem que os outros poderão julgá-lo como desumano e desprovido da capacidade de amar os familiares que partiram. Eu tenho até uma vivência para contar para vocês. Um amigo espírita estava no velório da mãe, sorridente. E aí a outra companheira do centro falou assim, puxa, menos, você está sorrindo e as pessoas que não forem espíritas não vão entender. Ele, mas a minha mãe estava sofrendo muito, agora parou de sofrer. Então, ele tendo essa visão de que ela já partiu para a parte espiritual, já não estava sentindo mais dor, para ele foi um alívio. Mas as pessoas não vão entender, porque não o desespero. Parece, não ama? Não, tem compreensão, sabe como que é. E na realidade passou por outro plano, para a parte espiritual. Então vai se conformar sim por causa do entendimento, por causa da fé, né? Porque sabe que Deus não desampara ninguém, né? Outras pessoas, por terem atitudes conservadoras e limitantes a respeito da afetividade, cultuam falecidos entes queridos para sempre como o único ser possível de amar, exagerando em uma época de grande felicidade, não acreditando que possam ter ainda reencontros alegres, vivendo propositalmente amarrados no passado. Quantas pessoas vão, não fazendo crítica,
Mas quantas pessoas vão ao túmulo lá, colocam coisas... Eu tinha uma conhecida, a irmã dela desencarnou e ela ia lá botar batom, produtos de maquiagem, botava em cima do túmulo. As pessoas ficam por falta de conhecimento. Não estou ali. É como se precisasse dizer o espírito, não estou ali. O que pereceu foi meu corpo. Eu estou em outra dimensão. Eu já estou na pátria espiritual. Então a pessoa fica amarrada no passado e muitas vezes, por causa dessa atitude, eles prejudicam aquele espírito que poderia alçar voo. Ele ficaria amarrado no sofrimento daquela pessoa, no apego que aquela pessoa tem, àquele corpo que já não existe mais. Por medo da solidão, certas criaturas se lamentam ininterruptamente da privação dos seus parentes num fenômeno quase que inconsciente para chamarem a atenção de outros familiares, a fim de suprirem suas carências afetivas e necessidades básicas de consideração. Aí vai vestir a camisa do coitadinho, tá sofrendo. Gente, nós estamos em evolução, em caminho, aproveitar. Então você perdeu um ente querido, você vai sentir, vai. Mas você tem que orar para que ele tenha luz, se desprender, porque muitas vezes o seu desespero vai fazer com que aquele ente querido, como falei, não alce voo, não procure na espiritualidade progredir, porque lá a gente estuda também, a gente aprende também para poder ter embasamento para chegar aqui e progredir. Então, temos que ter outras atitudes. Eu perdi meu ente querido, está um vazio. O que eu vou fazer? Vou sair da minha zona de conforto, vou no asilo, ver se era o meu idoso que foi embora, vou ficar dando alegria para outros idosos. Perdi meu filho. Vai lá no orfanato, levar um pouco de consolo, vai no hospital. Então, a gente tem muitas formas de reverenciar esse nosso desencarnado com atitudes de benevolência, de caridade, de doação de amor. Diversas pessoas que já possuíam leves crises de melancolia, quando perdem afetos, ficam sujeitas a períodos angustiantes, ainda mais longos e agravados, sem se darem conta de que, se examinassem com mais cuidado as matrizes dos seus estados depressivos, melhorariam sensivelmente e que, por projetarem a causa de sua aflição somente sobre a perda, é que sofrem sem condição de se prever a cura definitiva. Aí está a cura que eu falei. A cura vai acontecer no momento que você se doar em amor para aquelas pessoas que estão próximas a você, né? Aí você vai fazer a caridade, você cria em você um ânimo, você vai dedicar o seu tempo a ajudar outras pessoas, porque o seu ente querido, ele vai progredir e vai estar até numa caminhada mais fácil, vendo que você está sabendo lidar com a situação. Existem almas que passam vidas inteiras cuidando e vivendo ao redor de outras almas e, por não terem vida própria, estão sujeitas a um grau de dependência e apegos enormes. Cultivam a dor como forma de se sentirem mais vivas e mais estimuladas, porque tudo que lhes restou foi se agarrar às lembranças dolorosas, acreditando não poderem mais parar de sofrer pela separação dos seres amados. O que Jesus disse? Deixar os mortos, enterrar os mortos. Ele morreu, desencarnou, ele tem uma trajetória, não vamos prejudicá-lo, vamos aproveitar. Eu ainda estou encarnado, a oportunidade de eu crescer espiritualmente está ali, no meu dia a dia, a todo momento. Nossos sentimentos são resultados do processo de nossa percepção, emoções e sensações acumuladas ao longo das vidas pretéritas e da vida atual. E através dela é que temos toda a forma peculiar de sentir e agir. Nós somos o somatório de todas as outras reencarnações e do que a gente vivenciou nessa. Tudo isso que vai refletir nas nossas atitudes. Mas que a gente então tenha essa vontade de aprender o caminho traçado por Jesus para que a gente possa agir cada vez melhor. E não obstante analisando nossos sentimentos de perda e interpretando os reais fundamentos de nossas dores, poderemos nos conscientizar de estarmos agravando ou não o nosso sentir. As dores da separação de filhos, cônjuges, irmãos e amigos podem ser agravadas se elas juntarmos o sentimento de culpa, remorso, dependência, conservadorismo, medo e não aceitação.
Olha, nós temos que entender o seguinte: erramos, vamos pedir perdão, mas vamos seguir à frente. Na frente nós temos a possibilidade de acertar, de fazer o bem, para a gente aproveitar a reencarnação. Muito bem, Isa, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Semelhantes ao Pai. A história é fictícia e objetiva o entretenimento virtual. Somente isso. Ela nos remete a um momento de intensa dor e destruição, e ao êxtase do amor que sobrevive ao tempo, ao sofrimento e ao afastamento. Uma mente audaciosa a criou, servindo-se da inteligência artificial. Ela não é real, mas bem pode traduzir o padecimento de muitas almas e o encanto de um reencontro. Num fictício show de talentos, apresenta-se um homem de 98 anos. Diz que se chama Haruki. Conta que ele e sua amada, Emiko, eram jovens estudantes de música em Hiroshima. No dia 6 de agosto de 1945, descreve que viu uma luz branca tão clara que pareceu ele próprio ter sido apagado e desaparecido o tempo. Lembra de abrir os olhos e não entender o que acontecera. Seria aquilo a morte? Ficou enterrado por horas. Quando foi resgatado, tinha as mãos queimadas, o olho esquerdo destruído. Foram-se os sonhos, a melodia que ele e a amiga Emiko estavam compondo. Igualmente, a chance de um amor ser declarado. Afinal, ele se dispusera a declarar-se naquele dia. Por 70 longos anos, Haruki carregou a dor da perda, a sombra de Emiko em cada nota musical silenciada. Ele acreditava que ela havia partido, vítima daquela luz branca que apagou o tempo. Emiko, por sua vez, também conviveu com a ausência, marcada pelas cicatrizes físicas e emocionais daquele dia terrível, admitindo que seu amado amigo não havia sobrevivido. No entanto, 80 anos depois, através de um grupo de apoio a sobreviventes da fatídica bomba, os dois corações se reencontraram. Marcados pela história, frente a frente, reconhecendo no olhar um do outro o mesmo drama, a mesma resiliência. Em meio à fragilidade da velhice, a música renasceu. Emiko se lembrou da melodia, da canção que estavam criando juntos, o eco de um tempo de inocência. E eles voltaram a tocar. As mãos trêmulas, talvez enferrujadas pela inatividade de décadas, mas o coração pulsando no ritmo daquela melodia juvenil. Uma tempestade musical após a seca da saudade. A voz do amor que sobreviveu à catástrofe, a emoção do reencontro na velhice, a celebração de uma melodia que resistiu ao tempo e à ausência. A canção de dois jovens que não tiveram a chance de dizer adeus. A melodia nos fala da força da memória e da beleza de um amor que se perpetua, mesmo diante das maiores tragédias. Dois personagens criados pela mente humana. Mas quantas histórias semelhantes aconteceram e se reprisam no mundo? A chama do amor brotando, o afastamento de anos por diferentes razões, o reencontro, mesmo no findar dos anos, reativando uma chama que ficou latente no peito, aguardando. Porque o amor é assim, sobrevive à dor, ao tempo, às tragédias, à morte. Se o reencontro não se der sobre a terra, se concretizará na imortalidade. Porque o mais extraordinário dom com que a divindade nos brindou se chama imortalidade. Isso nos identifica como filhos de um Deus eterno, que nos criou semelhantes a Ele, imortais. Pensemos nisso.
sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, derramai sobre todos nós o bálsamo sublime do seu amor infinito, trazendo paz, consolação para nós no programa e todos os nossos queridos irmãos ouvintes. Possamos, Senhor, seguir a nossa trajetória evolutiva rumo ao progresso, porque fomos criados simples e ignorantes, destinados a uma perfeição ainda que relativa. Muita paz a todos. Minha querida irmã Isa Rita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Pedindo a Deus que olhe por todos nós, nos dando paz. Paz para cada um de nós, para o Brasil, para o mundo. Até o próximo programa. Boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.